Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é novo acordo ortográfico, a utilização do hífen. Vamos lá? Façam suas anotações. Primeiro, quando nós vamos pensar no hífen, algumas pessoas, mas como utiliza, como não utiliza, o que fazer, como é que eu vou aprender? Galera, algumas dessas regras, principalmente no que cabe ao acordo ortográfico, vocês têm que pegar o livro, pegar essas regrinhas e ficar estudando. Claro, se você for um leitor assíduo, quanto mais você lê, você vai ver palavras diferentes e essas regras vão ficar simples na cabeça de vocês, porque quanto mais você lê, mais você vai pegando as técnicas de como as palavras são escritas. Então, quando aparecer, você necessariamente não vai precisar saber da regra, mas você já vai saber qual é a resposta mais adequada. Por quê? Porque você tem muita leitura, você tem muito conhecimento. Então, se você não é um leitor assíduo, que eu peço que você comece a ser, para você ficar mais prático nessas regras, mas que você pelo menos dê uma olhadinha de vez em quando nesse acordo ortográfico. Nas provas do Enem não vai cair para você, como utiliza o hífen aqui nessa palavra? Não necessariamente desta maneira. Normalmente vai ser algo contextualizado, vai ter toda uma estrutura dentro da questão para você. Mas é importantíssimo que você saiba, principalmente no momento de escrever sua redação. Se você erra esse emprego do hífen, você já está perdendo ponto. Então, olha as dicas lá e faça as anotações. Primeiro, palavras iniciadas com H, com prefixo ante, co, mini, super e outros mais, sempre se utiliza o hífen quando a segunda palavra ou elemento for iniciada com H, hotel, herdeiro, herói, humano e etc. Veja alguns exemplos: anti-higiênico, anti-herói, co-herdeiro, mini-hotel, sobre-humano e super-homem. Aí prestem atenção, olha a exceção. A exceção, essa regra, é a palavra sub-humano, onde a junção do sub mais humano, a palavra humano perde o H. Então, nessa situação de sub-humano, humano é uma palavra que inicia com H. Aí você vai, mas a regra não está dizendo? Essa é a exceção. O H do humano vai cair, vai perder e vai juntar as duas. Sub-humano juntou, ok? Nós temos o sub, que é o nosso prefixo, e o humano, mas o humano perde o H e o H cai, ok? Próximo. Vogais diferentes. Com o novo acordo ortográfico, não se usa mais o hífen quando o prefixo, lembrar que o prefixo é sempre aquela palavrinha antes do radical, prefixo, termina em vogal diferente da vogal com que se inicia a segunda palavra. Um exemplo disso é aeroespacial. Aeroespacial está junto. A qual é formada pela preposição aero, que termina com O, mais espacial, que começa com E. Como a vogal que termina com o prefixo O e começa a palavra E são diferentes, não se utiliza o hífen, ou seja, as duas palavras, o prefixo terminou com uma vogal e a outra palavra está começando com outra vogal, é diferente, junta as palavras, ok? E aí nós temos novamente uma exceção. No prefixo co, junta-se com a segunda palavra, mesmo quando ela iniciar com o O. Exemplo, coordenar, cooperar, cooperação. Aí você vai dizer, mas professora, eu estou cansada de escrever essas palavras assim, nunca escrevi com hífen. Mas antes do acordo ortográfico, existiam, se você pegar livros antigos, algumas palavras você vai ver assim escrita com hífen. Então, é sempre bom lembrar, ok? 3. Consoante inicial diferente de R ou S. Gravem bem, escrevam direitinho lá. Consoante inicial diferente de R ou R. R ou S. Mais uma regrinha que fala sobre quando não usar o hífen. Nesse caso,
Quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento, ou a palavra começa com uma consoante diferente de R ou S, não utiliza hífen. Um bom exemplo dessa regra é a palavra seminovo. Ela é formada pelo prefixo semi, que termina com I, mais novo, que começa com N. Como o prefixo termina com a vogal I e a consoante que começa a segunda palavra é N, não é R ou S, não se usa hífen. Vejam, anteprojeto, autopeça, geopolítica. Mas atenção, olha a exceção. Com prefixo vice, sempre se utiliza hífen. Anotem aí. Com o prefixo vice, sempre se utiliza o hífen. Próximo. Vogais iguais. Quinta regra, vogais iguais. Quando o prefixo terminar com a mesma vogal com que o segundo elemento ou palavra começa, sempre se utiliza o hífen. Um exemplo dessa regra é a palavra anti-inflamatório. De novo, quando o prefixo termina com a mesma vogal com que o segundo começa, nós temos que utilizar o hífen. Exemplo, anti-inflamatório, anti-inflacionário, auto-observação, contra-ataque, ok? Próxima, 6. Consoantes iguais. Quando o prefixo termina com consoante, se a segunda palavra ou elemento começa com a mesma letra, utiliza-se o hífen. Um bom exemplo é interregional, interracial, subbibliotecário e subresistente, ok? Quando vogais forem vogais iguais ou consoantes iguais, utiliza o hífen. Sétima, consoante com vogal. Essa regra fica quase subentendido pelas outras regras, mas é necessário sempre é bom enfatizar. Quando o prefixo termina em consoante e a segunda palavra, o elemento começa com vogal, não se utiliza hífen, ou seja, elas se unem. 8. Utilização obrigatória. Com o novo acordo ortográfico, tornou-se obrigatória a utilização do hífen após certos prefixos, sendo eles sem, além, a quem, recém, pós, pré e pró. Na frente desses prefixos, sempre utiliza hífen. Sempre utiliza hífen com esses prefixos, ok? Próximo, 9. Origem tupi-guarani. O novo acordo ortográfico foi determinado que quando forem utilizados os sufixos, ou seja, aquela palavrinha do final, né, de origem tupi-guarani, açu, guaçu e mirim, é obrigatória a utilização do hífen. Cabe ressaltar que essa regra diz respeito aos sufixos, ou seja, a parte utilizada no final da palavra. Exemplo das palavras formadas com esses sufixos: amoré, guaçu, anajá, mirim, capim, açu, ok? E o próximo é a 10, encadeamento vocálicos. Essa regra é uma das poucas regras do novo acordo ortográfico que não falam sobre a utilização de prefixos. Ela estabeleceu que deve-se utilizar hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam para formar encadeamentos vocálicos. Exemplo, Rio, Niterói, Rio, São Paulo, Sampa, Açu. Ou seja, nesses casos que há um encadeamento vocálico, utiliza o hífen. Próxima regra. Regra de usualidade. Galera, foquem nessa regra, porque muitas vezes você cai, sabe todas as outras, esquece dessa daqui e aí você erra a questão. Ou erra a maneira de escrever, que é pior que é lá no momento da sua redação. Todo detalhe é muito importante no momento que você for escrever sua redação, ok?
Na regra 11, usualidade, nós temos algumas palavras anteriormente formadas, compostas pela junção de duas ou mais palavras, ficaram tão comuns na língua portuguesa que o novo acordo ortográfico definiu que elas não devem mais ser escritas com hífen. Ou seja, galera, algumas palavras, muitas palavras, elas tornaram-se tão usuais que atualmente elas não são escritas mais com hífens. Provavelmente quando você estava lá na sua primeira série, você estudou ela com hífen, mas agora não tem mais. Então é o caso, se você não é um leitor assíduo, se você não presta atenção nesses detalhes, volte lá nas regrinhas e sempre revisem essa regrinha aí, tá? Ou seja, não se usa mais hífen em palavras que perderam a noção de composição. Não tem mais aquela noção de composição, elas são uma só. Por exemplo, girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista e pontapé. Aí vamos lá exercitar um pouquinho. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen nos substantivos compostos. A, couve-flor, B, guarda-chuva, C, paraquedas, D, navio-escola, E, carta-bilhete. Qual a alternativa adequada aí? Ele está perguntando qual que está escrita incorretamente. Qual é? Paraquedas. De acordo com a regrinha lá 11 da usualidade, paraquedas continua ou perde o hífen. Ok? Paraquedas é escrito todo junto, paraquedas, sem o hífen. Então, alternativa incorreta, de acordo com os substantivos compostos, paraquedas perdeu o hífen. 2. Quanto ao emprego do hífen, assinale a alternativa em que todas as palavras estejam grafadas corretamente, de acordo com as regras vigentes. Quando ele fala regras vigentes, a regra atual, ok? Incluindo as estabelecidas pelo último acordo ortográfico. A, B, C ou D. Na A nós temos paraquedas, interregional, mini saia, subbase. B, transexual, porta-retrato, ex-ministro, hiperresistente. C, transamazônica, pré-candidato, antidade, hiperreal. D, hiperárido, ultrasseco, canário da terra, hipersensível. Então, a resposta mais adequada para essa questão é a letra D. Aí você vai olhar, não, a hiperárido eu sei, canário da terra também entendo, hipersensível. Mas ultrasseco por quê, professora? Você disse que quando nós temos vogais iguais, nós vamos ter o hífen, mas é porque quando nós temos aí ultra seco, esse S aí não é de ultras. Existe esse S porque duplicou ultra seco. Então, duplicou. Esse é o caso de usualidade. Então, nesse caso, duplicou o S. Então, não utiliza hífen, ok? Então, no mais é isso. Até mais, acessem o nosso portal eduque.acre. Tchau, tchau!